Eu sou Ricardo Vidal, tenho 1,87 m, sou moreno, magro, cabelo baixo, meio grisalho. Estou usando óculos e uma camisa cinza. E nós estamos aqui para conversar com Rubens Cavalcante, um ex-jogador de basquete, um pesquisador, que gentilmente está dividindo para a gente uma parte da sua história, uma parte do seu conhecimento, para compor o projeto de resgate da cultura e do esporte de Brasília. Rubens, muito obrigado por estar junto com a gente. Bom, Ricardo, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso projeto, que a cidade merece a gente recuperar essa memória de grandes heróis que fizeram o esporte lá atrás, né, que pegaram ali quadras de terra, não tinha tênis, não recebiam nada por isso e davam o amor deles para o esporte. Então, eu acho que o nosso legado é trazer a história desses pioneiros para as futuras gerações. Falando em início do basquete, como é que foi o seu início no basquete aqui em Brasília? Bom, eu sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1964. Vim para Brasília em 1973. E meu pai sempre lá no Rio, ele é militar, então ele praticava muito esporte lá no Rio de Janeiro e tal. Levava para a gente assistir, né? Futebol de salão, basquete, e eu me encantava desde pequeno com isso. Mas eu comecei mesmo a praticar o basquete quando eu estudava no GAN, ali na Asa Norte, né? Então nós tínhamos uma professora, a professora Anitta, né? Que jogava basquete, né? Que também é uma sumidade que poderia até dar um depoimento sobre o basquete. E ela começou um projeto e um amigo meu que morava na minha quadra, o Lúcio Prates, me pegou pelo braço, eu era gordinho, não queria fazer educação física, ia ser reprovado em educação física, e ele falou, vamos praticar basquete, que é bom e tal. Aí ele me pegou pelo braço, começamos a fazer as primeiras cestas, e a partir dali, né, a minha paixão pelo basquetebol foi grande. Eu pratiquei outros esportes, judô, joguei vôlei naquela época do boom do vôlei, joguei pela ABR, eu disputei um campeonato adulto pela ABR em vôlei, capoeira também, tanto que o meu primeiro projeto de pesquisa foi em cima da história da capoeira de Brasília. E a partir dali foi um embrião, foi um projeto piloto para poder fazer o que eu estou fazendo hoje no basquete. Anitta Souto-Mal Rondon, que foi professora, que era uma atleta do professor Seu Geraldo, lá do Motonáutica, um dos precursores do basquete em Brasília. Mas, Rubens, você jogou numa geração muito boa, que foi Pipoca, Zé Carlos, Amaro. Conta um pouquinho desse momento momento de glória de Brasília, porque foi campeão brasileiro nessa época, né? Isso. Bom, eu fui para o Motonáutica, para falar a verdade, já um pouco tarde para o basquetebol. Eu jogava ali na base, ali, mas ia para o Rio, praticava um pouco lá e vinha para cá. E eu entrei para praticar basquete em 1984 para 85 no Motonáutica com o seu Geraldo, que foi uma oportunidade que é uma pessoa que, se hoje eu estou dentro desse projeto da história do basquetebol de Brasília, eu tenho que agradecer ao seu Geraldo da Conceição, que me deu a oportunidade, no dia que ele assinou minha carteirinha, falou, você é federado, cara. Meu sonho, desde pequeno, era disputar um campeonato, colocar uma camisa e disputar um campeonato da cidade. E ele me deu a oportunidade de realizar esse sonho. Tá? Então ali foi, como você falou, Amaro, Pipoca, Zé Carlos, Vidal, o Antônio Carlos, que a gente chama de negão, né? Hoje em dia é um pouco complicado algumas coisas, mas enfim, nós tivemos uma geração vitoriosa que depois, quando a gente chegar ali na década de 80, né, a gente fala um pouco sobre isso. Depois eu parei um pouco por conta do trabalho, passei no concurso, fui para o Ministério da Justiça. Hoje eu trabalho no Museu da Imprensa, esse ano faço 34 anos, eu acho que um pouco do meu amor pela preservação, de se ter um local para se preservar a memória, ver um pouco tanto de eu ter feito história, né, no CEUB, me formei em 87, e também trabalhar no Museu da Imprensa por 34 anos. Depois eu fui jogar, a convite de um amigo meu que era do Motonáutica, ele montou um time na UNB, na ASFUB. Depois ele teve que ir para os Estados Unidos e eu fiquei como técnico. Aí ainda militei como técnico ali uns 2 anos. E depois eu
aí casa, filho, né? Então parei um pouco com o esporte e retornei com esse projeto em 2012 para resgatar a memória do basquetebol de Brasília. Falando em memória, falando em pesquisa, como é que era no seu trabalho de pesquisa? Você vem na década de 60, Brasília inaugurando, depois 70, 80. Vamos começar conversando um pouco sobre como é que era o basquete e os outros esportes na década de 60, quando Brasília começou. Bom, Ricardo, antes de eu falar um pouco sobre a questão do esporte, eu gostaria de falar como surge, né, a minha pesquisa e o que eu já consegui levantar em cima disso aí. Tá? Por favor. Eu tentei fazer uma imersão, porque a gente conhece um período que a gente jogou ali um pouquinho antes, aquele lá jogou, a gente, né, tem sempre uma referência, mas eu, como historiador, eu gosto de fazer a imersão. Então, eu comecei a trabalhar com a questão da história oral, fazer um levantamento dos pioneiros de Brasília. Então, o início do meu trabalho foi buscar esses pioneiros, tá? Para que a gente pudesse registrar, como a gente estava conversando no início. São 62 anos de Brasília. Então, nós podemos pegar aí mais de 90% vivos e contar a história, a vivência dele, né, para esse esporte, né? E comecei a fazer uma imersão porque eu gosto de cada entrevista minha, que já foram mais de 120 entrevistas para a história do basquetebol de Brasília, saber um pouco daquele período, sobre aquela pessoa. Então, eu comecei a pesquisar arquivo público, CEDOC dos jornais, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, que estão funcionando, mas busquei também jornais que já estão extintos em Brasília, né, como o DC Carioca, que é o Diário Carioca de Brasília, o Diário de Brasília, Última Hora, que saia muita questão de esporte. Então, eu comecei a digitalizar cada matéria de jornal catalogada. Então, hoje já são mais de 40 mil recortes de jornais. Tá? A cada entrevista, eu peço para as pessoas trazerem as fotografias, o material que ele tem para a gente digitalizar em alta resolução. E peço também, então já tenho mais de 6 mil fotografias da história do basquetebol de Brasília, né? Temos troféus, medalhas, flâmulas, camisas. Eu tenho 102 camisas, inclusive eu falo Santo Graal, né, que é a camisa de 1962 do Fluminense de Brasília, que foi o clube que foi montado aqui em Brasília para ter todos os esportes, né? Tinha vôlei, tênis de mesa, natação, né? Então, isso foi muito importante. Então, eu tenho todo esse material, ingressos de jogos, né? Por exemplo, o jogo da despedida do Oscar, nós temos, enfim. Então, nós temos já um grande acervo para montar ou um museu do basquete ou um museu do esporte que tenha uma ala para o basquete aqui em Brasília. Então, falando do início Deixa eu fazer só um registro, então, que o público aqui, né, parabenizar o Rubens por esse trabalho que é fantástico, uma iniciativa voluntária, com muita dedicação, para poder preservar a memória do basquete aqui em Brasília. Então, Rubens, parabéns pelo teu trabalho, cara, e muito obrigado. Eu que agradeço. Então, Ricardo, aqui em Brasília, no início, eram as construtoras, né? Então, a primeira quadra que se tem registro foi na 303 Sul, que era do pessoal do Banco do Brasil. Então, a primeira quadra que foi construída para praticar basquete foi ali. E também lá na Vila Planalto, né? Que tinha os campos de futebol, umas quadras. E no início de Brasília, nós tínhamos a Federação Desportiva de Brasília, a FDB, que congregava todos os esportes em torno dela. Então, ela começou a organizar os primeiros torneios de futebol, de vôlei, basquete, enfim. Então, o primeiro torneio de basquetebol foi em 1961. Né? O time do CASEB, né? Os professores que estavam chegando para dar aula, eles montaram um time na CASEB. Tinha Pacheco Fernandes, que era uma das construtoras famosas de Brasília. Tinha Leibraz. Né? Então, foi feito um primeiro torneio e a maioria das pessoas eram de fora de Brasília. Não tinha também o time do Guará, não é o Guará de hoje, né? Nós tínhamos um time do Guará e o CASEB foi campeão desse primeiro torneio. Tá? E depois o grande boom que nós tivemos foi a separação das federações. O vôlei foi uma das primeiras a separar da FDB e montar a sua federação.
Inclusive, em 1962, em 11 de junho de 1962, o basquete faz uma reunião e cria também a sua federação. E o primeiro presidente foi o Dr. Roosevelt Nader. Inclusive, o primeiro torneio chamava-se Roosevelt Nader. Foi no colégio Nossa Senhora do Carmo, né, lá na Asa Sul, e o ginásio era todo em madeira. Tá? Então, nós conseguimos... hoje eu fui lá, mas não tem mais o local, né? Construiu um colégio, ampliou, mas eu tenho fotos, a quadra era de cimento e o ginásio todo em madeira. Tá? Essas primeiras fotos, que são os primeiros registros do basquetebol de Brasília, né? Eu consegui com Marco Antônio de Moraes, acho que você deve conhecer, foi um dos primeiros presidentes da Federação de Vôlei, e ele trabalhava para o jornal Diário DC Carioca, Diário Carioca Brasília. E um amigo meu conversando, foi numa festa lá com ele, conversando com ele, pô, tem um amigo meu, ele falou, rapaz, eu tenho um material aí. Marquei, fiz a entrevista com ele, cheguei lá, ele tinha os negativos, porque como ele trabalhava para o jornal, ele falou, até as 5 da tarde ele tinha que preparar as matérias, as fotos, mandava para o Rio de Janeiro, que ele não era impresso em Brasília, tá? Chegava no Rio de Janeiro, imprimia as matérias e no outro dia o avião DC-9 trazia o jornal já impresso do Rio de Janeiro, DC Carioca, Brasília, para circular e ser vendido aqui na cidade. Então, ele tinha os negativos. Eu tive que mandar para Goiânia, porque em Brasília não revela mais os negativos. Tá? Hoje eu tenho uma digitalizadora que digitaliza o negativo, mas na época eu não tinha. Então, eu tive que mandar para Goiânia para revelar. Então, esses são os primeiros registros iconográficos do basquete de Brasília. Conta um pouquinho a respeito do Teatro Nacional e do esporte. Até tem ali uma simbiose muito interessante de esporte com cultura, cultura e esporte. Não podemos dissociar uma coisa da outra, né, Ricardo? Então, a nossa cidade é rica nisso, né? Tanto em cultura como em esporte. Então, começamos a ter o primeiro torneio, foi o Roosevelt Nader, e em 1963 é realizado o primeiro campeonato oficial de Brasília. Né? Nós tínhamos 3 times, o Yacht Clube, o Fluminense de Brasília e a ABB, que foi a campeã, que era dirigida pelo professor Pedro Rodrigues. Tá? Então, nós tivemos esse primeiro campeonato em 63 e Brasília queria crescer e aparecer no cenário nacional, nos esportes todos. Né? Então, esse trabalho foi feito nas escolas, né? Muito bem feito pelos professores que vieram para cá, Darcy Mille, professor Pedro, professor Geraldo da Conceição e vários outros técnicos que vieram para Brasília. Tá? Então, em 63, a federação, que estava sendo criada e para ser conhecida no cenário nacional, Ricardo, então tentou trazer para cá o primeiro campeonato que Brasília ia realizar de basquetebol nacional, que era o 16º Campeonato Brasileiro Juvenil. Tá? Bom, a Confederação Brasileira, né, na época era a CBD, autorizou esse campeonato. Aí, como nós vamos realizar esse campeonato? Nós não temos um ginásio na cidade. Tá? Então foram feitas 2 chaves, a chave final ia ser em Anápolis. Tá? Então uma chave era no Iate, é aberto, não tem ginásio até hoje, né? E buscou-se uma solução naquele início. Tá? Então onde foi realizado esse campeonato? No Teatro Nacional de Brasília. Então, para o aniversário de Brasília, do 3º aniversário de Brasília, em abril, foi feito um experimento. Um torneio, né, de vôlei, futebol de salão e de basquete. A seleção de Brasília, né, disputou esse torneio com a seleção de Minas Gerais. Bom, inclusive quem entregou o troféu, né, de campeão foi a esposa do presidente João Goulart, né, dona Tereza Goulart, entregou esse torneio. Tá? E em junho foi realizado esse campeonato brasileiro aqui em Brasília. Né? Foi um sucesso, era lotado. Né, nós temos, inclusive, uma foto, inclusive o jogo é de vôlei que nós temos lá no Teatro Nacional, tá? E temos foto da seleção de Brasília, juvenil. Então, o professor Pedro Rodrigues foi o técnico, e a partir daí, Brasília participou de todos os campeonatos brasileiros juvenis, de 63 até hoje, Brasília participou.
né? Então, esse é um momento muito importante para a nossa história. Em 1964, Brasília forma a primeira seleção adulta para disputar um campeonato brasileiro adulto na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Tá? Então, Brasília foi para lá com alguns atletas que já estavam morando em Brasília, como Márcio Flávio Ladeira, que ele é excelente, Paulo César, que tinha jogado no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama. Nós tínhamos o Carlos Wagner Tolentino, que faleceu agora há pouco tempo, que também era do Yacht Clube e era atleta naquele momento, e trouxe 6 atletas, que era o Roger Ferrer, né, que o pai dele também chamava Roger Ferreira Júnior, né, o filho, e o Roger Ferreira era o presidente da CBD. Então, ele queria trazer a CBD para Brasília, ele trouxe 6 atletas, juntou com 6 atletas de Brasília, mais aqui em Brasília nós tínhamos também o Elvésio, Daniel Amorelli, Jael, que é presidente do Sindibar, né, daqui de Brasília, ele foi também da seleção juvenil de 63. Era um time iniciante, né, tivemos 3 derrotas na primeira fase, mas foi um embrião para a cidade. E em 64, nesse campeonato também, fizemos jogos duríssimos lá, contra o Rio Grande do Sul, Ceará, que eram os favoritos naquela época. Também fomos eliminados, mas tivemos uma grande vitória, mais de 100 pontos em cima do time de Alagoas naquela época, né? Então, esse foi a primeira campeonato adulto. A primeira medalha de Brasília vem logo no ano seguinte, em 1965, no Campeonato Brasileiro Universitário, né, o Leste-Sul. Tá? Um ano antes, 64, foi a primeira participação de Brasília no JUBES, né? Então, os JUBES naquela época era de 2 em 2 anos. Então, seria 64 e 66. E em 65 eles criaram um campeonato chamado Leste-Sul, que era um time do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e era fortíssimo. Tá? E Brasília ficou em segundo lugar, inclusive, recebi a medalha, né, a doação da medalha de um dos atletas desse campeonato do Leste-Sul. Tá? E só para também voltar um pouquinho, tenho também a medalha do primeiro campeonato de Brasília de 63, doada pelo Pará, né? O Leopoldo, né, que foi também presidente da federação, ele doou a medalha do primeiro campeonato oficial de Brasília de 1963, né? Rubens, só na década de 60 já tem uma riqueza absurda. Vamos andar um pouquinho para chegar na década de 70, que aí penso eu que começou a geração Brasília, começou a acontecer na década de 70. Conta um pouquinho sobre a década de 70. Vou contar sobre a década de 60, mas gostaria de pegar só mais um ganchinho na década de 60, que é 68, o campeonato juvenil, que nós tivemos na nossa seleção de 68, o Galvão Bueno, né? Ele foi atleta da seleção de Brasília, né? Da seleção de 68, que foi disputar em Belo Horizonte. Tá? Então, começa a surgir ali uma geração importantíssima. Em 69, também surge o primeiro JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, que você deve conhecer bem, né? Ter jogado o JEBs. Né? Então, em 69, foi em Niterói. Tá? Então, Brasília fez a primeira delegação, foram de ônibus. Na época não tinha a ponte Rio-Niterói, tivemos que dar aquela volta toda para chegar em Niterói, para vocês terem ideia. Entendeu? Então, assim, para mostrar a importância também dos JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, para mim, tinha que voltar naqueles moldes que eram nesse período. Então, na década de 70, nós começamos a ter uma geração já mais treinada, mais comprometida com o esporte em Brasília. Posso citar em 1973 o grande JEBs que tivemos aqui em Brasília. A partir de 73 os JEBs começaram a ser sempre em Brasília, nos anos 70 até início dos 80. Os JEBs eram em Brasília, tirando acho que 78 que foi em Aracaju, os outros foram todos aqui em Brasília. Em 73 nós tivemos uma geração fantástica para o basquetebol de Brasília. Nós podemos citar o Roberto Cavalcante, que foi convocado para a seleção brasileira, Teta, Braulio, que já tinha mais de 2 metros para a época, era um gigante, né? O Braulio Souto maior. E tivemos o surgimento ali, nós tivemos também o Babido, não posso deixar de citar, o Ronaldo Dentinho, Ronaldo Pirelli, que tinha sido campeão. Sim. Um ano antes, ele tinha sido campeão juvenil brasileiro por São Paulo. E está surgindo aí o grande Oscar Schmidt, tá? Que começa a treinar na unidade de vizinhança
e faz parte, a primeira seleção dele foi esse Jebs de 1973. Brasília perdeu de 1 ponto para o Rio Grande do Sul e não disputou as finais, que era grande, né, objetivo de Brasília, era conquistar uma medalha aí no Jebs para Brasília. Então, os anos 70 foi muito profícuo para o nosso esporte, disputamos vários campeonatos brasileiros, inclusive nos anos 70 nós temos o grande Joaquim Cruz, que depois se destacou, foi campeão olímpico no atletismo, né? Mas ele começou no basquetebol, reza a lenda, e ele contou também nas entrevistas, vinha de bicicleta de Taguatinga para jogar na ABB, né? Então, era assim que começa a vida de um grande atleta, né? Fora as corridas dele lá em Taguatinga, né? Que o técnico dele era aquele que faleceu agora. Luiz Alberto de Oliveira. Luiz Alberto. Tentei também fazer entrevista com ele, mas não consegui o contato, e depois ele faleceu, infelizmente. Ele também começou junto com o Erivaldo no SESI, lá de Taguatinga. Tá? Então o Erivaldo era também um excelente atleta de basquetebol, canhoto. Né? O Pedro Rodrigues coloca como também um dos grandes jogadores. Enfim, então nos anos 70, Brasília começa a despontar, né, com Pipoca já começando aí, 78, 79, Amaro, essa geração José Carlos Vidal, né, que desponta nos anos 80, que Brasília realmente se firma como uma grande potência no basquetebol brasileiro. Porque Brasília sempre ele batia na trave, né, terceiro, segundo, e em 1981, na Taça Brasil Central, em Goiânia, tá? O clube AEB, né? Associação dos Economiários de Brasília, isso, que hoje é a APSEF, né? Tem um excelente time, né? Com Pipoca, Amaro, Zé Carlos Vidal, Ulisses, enfim, nós temos fotos e registros disso. Foi disputar em Goiânia e ganha a Taça Brasil. Inclusive, a curiosidade é que a revista já vinha com o time de Goiânia campeão, né, e tal. E eles tiveram que refazer a revista por conta disso, né. Então, Brasília, nos anos 80, passei rápido pelos 70 por conta do tempo, começa a se firmar e começa a ter conquistas. Por exemplo, em 1987, Brasília conquista a primeira vez o título do Jebs, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Então, ganha na semifinal da seleção do Mato Grosso do Sul, que tinha o Janjão, que foi para a seleção brasileira, tá? Então, Brasília conquista pela primeira vez o Jebs. Depois, 2 anos depois, conquista pela segunda vez, em 89, já com Tonico, né? Temos também, em 1985, a primeira conquista no Jubes, né? Que foi em Goiânia, também com o Jean, que foi para a seleção brasileira, sim. Né? Aquela seleção, aquela geração vitoriosíssima, né? Nós temos um rapaz que era do Pará, né? O Raul, que jogava aqui em Brasília, né? O Erivaldo, Carlinhos, enfim, ganhamos o primeiro título do Jubes e agora em 2021 ganhamos pela segunda vez o Jubes, que foi aqui em Brasília, né? Sim. Eu lembro dessa do Jean, que, salvo engano, eu participei de Jubes até 84, 85 eu já tinha saído. Mas Brasília transpirava basquete naquela época, era muito forte. Então, chegava a encher o ginásio, né, na hora dos campeonatos e era muito, muito significativo. A que você deve esse momento dos anos 70 para 80, onde antes batia na trave, e aí, dos 70 para 80, efetivou e fixou Brasília entre o patamar de elite do basquetebol brasileiro. A que você deve esse momento? Bom, eu reverencio aos grandes técnicos que nós tivemos aqui, né, como o Zezão, o seu Geraldo, Pedro Rodrigues, o próprio Pirelli, que começaram a trabalhar as gerações na base, já com algumas informações que tinham de fora, de São Paulo. Brasília sempre foi um celeiro de craques em todos os esportes, você sabe disso. O que faltava para Brasília era o intercâmbio. A gente jogava muito pouco, né? A gente jogava muito pouco. Então, por exemplo, a gente ia jogar em Goiânia, tinha que entrar numa Kombi, ir para Goiânia, fazer um amistoso, voltar no mesmo dia. Então, assim, quando Brasília começou
com essa geração a despontar, né, nós começamos a ficar sempre ali no top 3, no top 5 do basquetebol brasileiro, né? E com atletas sendo convocados para a seleção brasileira, né? O próprio Pipoca, o próprio Zé Carlos Vidal foi convocado, né? O Amaro tinha condições, na época foi muito questionado dele não estar na seleção brasileira. E nesse momento aí, eu gostaria também de citar um outro grande atleta que foi vice-campeão mundial de basquete por Franca, que é o Magu. Né? Magu, tá. Que ele tem, inclusive, uma loja, né? Magu Calçados, ali perto da Feira do Paraguai. O Magu, ele começou aqui em Brasília, na ABB, depois foi para o Minas com o professor Pedro Rodrigues, e foi contratado por Franca, né? E foi campeão sul-americano e disputou uma final, as finais lá na Europa. Pra você ter ideia, Ricardo, tanto que era difícil naquele período, eles ganharam de 50 pontos do Real Madrid, cara, que era o campeão europeu. Então eles só tiveram uma derrota, que foi para o Maccabi Tel Aviv, então eles ficaram com a medalha de prata no Mundial de basquete, né? E como você falou do basquete chegando ao seu auge, pelo trabalho que era feito pelos técnicos aqui em Brasília, nós tivemos 3 atletas a disputar uma Olimpíada, né? Tirando eu aqui, que foi o atletismo, mas nós tivemos em 96, na despedida do Oscar, os 3 atletas de Brasília na mesma seleção, né? Que é o Oscar, o Tunicão, né? Antônio Santana, que também é um excelente jogador, né? E o Pipoca. Os 3 estavam naquela seleção de 96, e nós tínhamos 2 de 87 no Pan-Americano, que ganhou dos Estados Unidos lá dentro, né? E que, aliás, tem uma curiosidade, né? A exemplo de Goiânia, lá também os norte-americanos não contavam que o Brasil ia vencer, já tinham preparado toda a cerimônia, não tinha nem um hino brasileiro da época da premiação. Como Goiânia, que a revista estava pronta com a seleção de Goiás, né? E que no final deu a volta. E, cara, você me perguntou também da questão de como Brasília chegou nos anos 80 na maturidade, né? Sim. Temos que lembrar também o professor Pedro Rodrigues, ele conseguia, junto com a Embaixada Americana e aquele projeto junto com as Cidades Irmãs, né, que era o Washington, eles traziam vários treinadores, San Jones e vários... Inclusive o Joaquim Cruz participou de um intercâmbio com esses treinadores. Então, todos os anos eram feitos camps, né? Treinamentos lá no CIEF, tá? Para elevar o nível do basquetebol brasileiro. Então, sempre foi citado pelos técnicos americanos que o basquetebol de Brasília tinha, a gente pesquisou, viu isso em jornais, né? Que o basquetebol de Brasília tinha muitos talentos. Rubens, nós estamos encaminhando, infelizmente, nós estamos encaminhando para o final. Mas tem muita coisa, estou aqui com a cabeça a 1000 por hora, mas tem condições de você falar rapidinho a respeito dessa transição 80-90? Tem sim. Então, Brasília, nos anos 90, nós começamos a ter um semi-profissionalismo, né? Não podemos falar o profissionalismo, né? Mas nós tivemos já a ABB, já começa a investir um pouco no nosso basquetebol, né? Então, os anos 90 ele foi um embrião, né, do profissionalismo e das conquistas nos anos 2000. E Brasília no basquetebol, hoje é tricampeão do NBB, Brasília é campeão da Liga das Américas, né? Que é o maior título do basquetebol brasileiro, né? Liga das Américas, Brasília foi campeão uma vez. Nós temos um campeonato sul-americano, né? Nós temos 3 sul-americanos, tá? Então, nós temos essa base que foi formada nessa história do basquetebol de Brasília. Como você falou, peço desculpas se esqueci o nome de alguém nessa trajetória, porque em 61 anos, né? É muita gente, é muita história. Então, posso ter esquecido algumas pessoas, mas acredito eu, o próprio Miura, né? Eu não poderia deixar de esquecer. O Lupércio, que foi o técnico do time campeão lá em Goiânia, né? Em 81. Enfim, nós temos inúmeros atletas,
né, de nível. Nós chegamos a ter dezenas de atletas convocados para seleções brasileiras de base, seleções brasileiras adultas, como o próprio Cláudio Brasília também, né, que está morando em Uberlândia hoje. Né? O Jean já foi citado, que é da minha geração, né, um grande atleta, né, tem o filho dele jogando no NBB hoje, né, o Pedro Mendonça. Então, eu queria fazer uma homenagem aos grandes clubes de Brasília, que mantiveram, por exemplo, Unidade de Vizinhança, desde 61 tem basquetebol até o dia de hoje. Então, é um trabalho, né, árduo de amor, né, do amadorismo na concepção da palavra, né. Nós tivemos o próprio Motonáutica com o professor Geraldo, Minas Brasília com o professor Pedro Rodrigues, AEB, ASBAC, enfim, isso tudo fomentou o nosso esporte e a maturidade do esporte de Brasília hoje, né, e que estamos aqui hoje falando um pouquinho para o projeto de vocês. Como vocês puderam ver, né, nós conversamos aqui com o Rubens Cavalcante, uma enciclopédia com uma quantidade de informações, de história, de nome que é fantástica, que obviamente não cabe aqui dentro. Rubens, por favor. Desculpa estar interrompendo, Ricardo, mas eu não poderia deixar, tanta informação, por exemplo, do primeiro atleta de Brasília de basquete convocado para a seleção brasileira, que foi o Marton, né, em 1969, para os Jogos Luso Brasileiro, e do feminino, né, que falamos pouco do feminino. Caramba, é tanta coisa que a primeira atleta convocada, Maria de Fátima Zavares, né, que foi convocada em 77, 78 para o Campeonato Sul-Americano junto com a Hortência, com a Paula, né? Ela foi para o Pan-Americano de 79. E também falar rapidamente, que eu sei que o tempo está exíguo, da Carla Costa, que disputou 3 Olimpíadas, é uma atleta de Brasília que disputou 3 Olimpíadas e ela doou uma camisa da Olimpíada de Pequim que ela foi para o nosso projeto, né? Então, assim, o basquete feminino, a primeira medalha que conquista é em 1969 no Juvenil, foi aqui em Brasília, na CASEB. 71 e 72, terceiro lugar no JEBS também, tá? Então não poderia passar sem falar do basquete feminino, que é importantíssimo para a nossa cidade. Bom, nós estamos encerrando aqui agora, como vocês puderam ver, 30 minutos não é suficiente, talvez 60 não, 90 também não, que é uma enciclopédia, o Rubens, agradecer demais você estar aqui, te parabenizar mais uma vez pelo trabalho que você faz de resgate dessa memória do basquete e de poder contribuir com o projeto de resgate da memória da cultura e do esporte de Brasília. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, e pode contar com a minha pessoa aí no seu projeto, como mais um soldado aí para estar aí fazendo parte desse exército de pessoas que amam o basquete e o esporte de Brasília, né? Então tem o Hélio, que eu feliz, né, lá na Aruc, ele sempre foi um vibrador, questão da cultura, né, do samba e do esporte ali na Aruc, futebol de salão, handball, né? Então quero mandar um abraço para ele, para você e para todos que militam e que amam o esporte de Brasília. Muito obrigado.